Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Kim e estamos sobre o patrocínio sempre muito generoso da Imobiliária Garantia. Bom Retiro, São Paulo, capital. Hoje eu queria falar sobre documentação na hora de contrato de locação. Muito se fala, isso é um costume no Brasil, e é muito triste. Aquela fama de que as imobiliárias e que na hora de você fazer uma locação precisa passar por muita burocracia. A palavra burocracia em si, ela tem relação ao termo escritório, ao termo documentação, ao termo registro, ao termo controle. Sim, é muito comum que imobiliárias e corretores, vira e mexe, elas exagerem na dose, exagerem na mão na hora de solicitar documentação. Na verdade, a documentação, ela nada mais é do que a concretização de informações. Então, informações em formatos concretos chamam-se documentação. Isso fica muito claro e óbvio quando estamos tratando de processos judiciais, jurídicos ou processos administrativos mesmo. E sem contar aqui a própria noção de documentação, documento, registro, livros, arquivos e por aí vai. Toda essa concepção de informação guardada, ela está relacionada historicamente ao registro em formato de documentos, seja ele em qual nomenclatura, seja ele em qual guarda-chuva ele for classificado. Então, na hora de você fazer um contrato de locação, sim, as imobiliárias vão solicitar, os corretores vão solicitar os documentos que são necessários, sim, também relacionados sempre, na verdade, no caso, o sentido de se obter informações. Agora, por que em alguns casos isso é um pouco exagerado? Eu já vi situações em que corretores, por algum tipo de situação mais emocional, por ter passado por experiências anteriores não tão felizes, por exemplo, casos de bandidos mesmo, de pessoas mal intencionadas passarem documentação falsa, o corretor ele adquire um certo tipo de trauma, um certo tipo de entendimento um pouco distorcido da realidade e começa a aplicar uma certa dose de desconfiança no tratar de pessoas em geral, sem ter muito critério, sem ter muita separação sobre quem pode ou não ser, quem pode ou não apresentar maior risco ou menor risco de ser um fraudador. Claro, é muito difícil você ter esse critério de bate-pronto, você conseguir ter uma noção justa e clara de quem pode ou não vir a ser ou vir a apresentar documentos fraudados. Então, tudo isso tem muito a ver com processos também. Tanto imobiliárias quanto corretores precisam estar muito bem preparados em processos e procedimentos. No caso de recebimento e análise de documentação, na tratativa de documentação, a gente sempre prefere, eu sempre muito preferi, trabalhar em etapas, como se fossem círculos do mais externos em sentido ao mais interno. Então, em um momento inicial, nós coletamos informações, dados de pessoas que nos tragam informações superficiais. Se em algum momento, dentro desse processo inicial e superficial, faltou alguma documentação e se ela não puder ser complementada, se ela não puder ser suportada por algum outro documento secundário, que não necessariamente aquele que nós solicitamos, porque nem todos os clientes podem ou conseguem, naquele instante, momento, enviar aquela documentação específica que a imobiliária decide ou que o corretor decide e sabe que precisa para aquela situação. Agora, a boa notícia é que a maioria dos documentos, como eu falei, eles são representações de informações, eles são uma ponta final de informações e dados, eles são substituíveis. Eles podem ter, em uma segunda instância, ser trocados por algum outro documento que complementem, não só por aquele documento original que foi solicitado na ficha cadastral, na ficha de análise. Então, sempre ter muito critério, sempre ter muito cuidado e trabalhar nesse âmbito de observar um cliente de uma maneira geral, as informações de uma maneira geral,
como ele se comporta, porque também é um problema, tanto aquele cliente que se nega a mandar os documentos no geral, como também aquela pessoa que entrega toda a documentação solicitada, mas no final das contas são documentos fraudados, são documentos que vão te gerar, na verdade, que são errados ou que não tem relação nenhuma com a realidade, são 100% fraudados e problemáticos. Então, para que isso não aconteça, é necessário que a gente tenha uma visão geral e reflexiva sobre os documentos, sobre se um documento estiver faltante ou se os documentos estiverem completos, níveis de análise, então dos mais simples até os mais complexos. Por exemplo, um tipo de verificação que sempre vira e mexe, até em grandes imobiliárias, inclusive internacionais, podem dar muito errado, hoje em dia, por avanço da internet, da tecnologia virtual e eletrônica, a ausência de conferência da pessoa. Muitas vezes os fraudadores eles conseguem, por várias maneiras e várias ferramentas, fraudar a documentação pessoal, e o CNPJ ele acaba não conseguindo checar, seja pelo grande volume de tratativa de informações de dados, pela quantidade de clientes com as quais ele lida todos os dias e todos os meses. Essa verificação pessoal da pessoa, é mesmo essa pessoa com quem eu estou tratando? Então, é um assunto que acaba sendo um pouco complexo, sim. Envolve desde o nível mais complexo até o mais básico. É preciso também, no entanto, que os CNPJs, as imobiliárias e os corretores, eles deem sempre muita atenção a isso. Não deixando de lado esses aspectos que eu falei. É necessário, se fosse para a gente criar aqui uma alegoria, um exemplo, sempre indo e voltando, sempre checando, sempre tentando tratar do nível mais superficial até o mais aprofundado. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.